Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Estamos começando mais um momento de oração. Glória a Deus pelo privilégio que o Senhor nos dá de estar em sua doce e santa presença. O Senhor Jesus Cristo, por meio do seu sacrifício, rasgou o véu que nos separava do Pai e, portanto, em Cristo Jesus, nós podemos ter acesso ao Pai a qualquer hora, nós podemos estar em comunhão com Deus a qualquer momento, a qualquer instante, nós podemos orar e buscar a sua presença e ter a sua resposta por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa, que graça extraordinária. Hoje nós estaremos orando para que Deus renove o nosso ânimo, para que você receba ânimo novo diante dos desafios da vida, das lutas, das batalhas, das adversidades, né? Do exercício também do seu ministério, da sua liderança cristã. Muitas vezes você pode ficar desanimado, mas Deus estará renovando as suas forças, renovando os seus ânimos, e nós estaremos orando por isso hoje, por essa renovação do ânimo, das forças e da fé em nosso Deus. Eu também estarei compartilhando uma palavra, uma porção da palavra que está no livro de Josué, no capítulo 1, versículo de 1 a 9. Deus já está falando poderosamente ao nosso coração. Essa foi uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Eu estava pedindo a Deus uma palavra, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração poderosamente. Tá bom? Mas antes de compartilharmos a palavra e orarmos, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificação e também selecione a opção todas. Dessa forma você estará recebendo todas as mensagens, todas as orações que nós postamos aqui no nosso canal. Deixe seu joinha e também compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Fazendo isso, você estará ajudando outras pessoas a receber a palavra de Deus e serem abençoadas. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 1 até o versículo 9. As Sagradas Escrituras nos dizem assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Que texto precioso, que Deus está animando o coração desse servo dele, que é Josué. Josué era o auxiliar de Moisés, era um soldado muito precioso e era alguém de confiança de Moisés, era um homem de Deus, um homem de fé, um homem que tinha uma fome e uma sede muito grande pela presença de Deus. A Bíblia nos diz que todas as vezes que Moisés estava na tenda da presença, ali em comunhão com Deus, Josué estava à porta da tenda, né? A Bíblia fala que Josué é aquele homem de fé que guardou a palavra do Senhor no seu coração, perseverou em seguir o Senhor. Por isso Deus deu a ele a missão de suceder o seu líder Moisés. Mas agora Moisés havia morrido. E certamente o coração de Josué estava desanimado, abatido, porque Moisés foi um grande líder e Moisés havia liderado o povo de Israel por uma jornada ali no deserto de mais de 40 anos.
E Josué viu Moisés sendo usado por Deus para grandes coisas, como por exemplo abrir o Mar Vermelho, né? Como por exemplo orar a Deus para que o maná viesse alimentar o povo durante aquele período de 40 anos, perdão, no deserto. Então Josué viu Moisés sendo usado por Deus para grandes coisas e agora esse líder está morto. E Deus aparece então a Josué exatamente nesse período, dizendo assim: olha, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué. Então Deus falou com Josué. A primeira coisa que a gente vai aprender é que quando nós estamos desanimados, abatidos, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus sempre vem para nos animar. A voz de Deus sempre vem para nos colocar de pé. A voz de Deus sempre vem para renovar as promessas dele em nossa vida. Então Deus falou com Josué exatamente após a morte de Moisés, quando Josué estava possivelmente desanimado, justamente por conta da morte do seu líder. E o texto diz que Deus falou com Josué, que era servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Então, o Senhor não negou a realidade da circunstância, né? A circunstância realmente ela era dura, né? Muito difícil. Deus não negou a realidade, mas Deus disse para ele: dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, embora Deus não negue a realidade das nossas circunstâncias, e muitas das quais são duras, são extremamente desafiadoras, difíceis, Deus nos ordena, mesmo diante das circunstâncias, a nos dispor, a nos levantar, a não ficar prostrados diante das circunstâncias, a não ficar cabisbaixo diante dos desafios da vida, diante de circunstâncias terríveis, talvez até do luto de alguém muito precioso para nós, mas Deus diz assim: olha, dispõe-te, assim como ele disse para Josué, ele diz para a gente também: dispõe-te, levanta, ergue a cabeça, você vai fazer aquilo que eu ordenei que você faça, né? Então Deus traz essa palavra para nós. No versículo 3, está dizendo assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então aqui, no versículo 3, o Senhor renova a promessa. Assim como ele prometeu a Moisés, ele renova a sua promessa da conquista da terra de Canaã para Josué, que era o sucessor de Moisés. E ele diz assim no versículo 4: desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Então Deus começa a estabelecer qual seria o território da conquista. Ele vai mostrando para Josué qual seria o território da conquista. Deus está falando com você também. Onde é que Deus estará estabelecendo o seu território de conquista, para que você experimente a conquista que Deus tem para a sua vida, para a sua família e para áreas específicas também da sua vida. No versículo 5, Deus traz agora a promessa da sua presença. Ele diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Eu sei que Deus está falando com Josué nesse versículo 5, mas essa palavra também é para mim, é para você, essa palavra é para nós. O Senhor está dizendo: eu não te deixarei, nem te desampararei. Deus está prometendo a sua presença, né? Ele diz para Josué: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E para nós, ele está dizendo que assim como eu fui com meu filho Jesus Cristo, eu também sou contigo em Jesus. Então nós precisamos ter essa convicção que em Jesus Cristo nós podemos desfrutar da sua presença, nós podemos desfrutar da sua companhia, nós podemos desfrutar do seu cuidado, do seu amor. Deus promete a sua presença conosco. Por isso que ele disse a Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Ele promete também para você que em Cristo Jesus você nunca será abandonado, nem desamparado. Ele sempre estará com você. No verso 6 ele diz para Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então Deus está chamando Josué para o exercício da liderança, para o exercício do seu ministério. Ele estaria conduzindo um povo imenso para possuir a terra que Deus havia prometido. Cada um de nós recebeu de Deus um chamado também. Todos nós somos chamados por Deus para sermos uma bênção também na vida de outras pessoas, ainda que seja de uma única pessoa, mesmo que não seja uma multidão de quase 2 milhões de pessoas, como era o caso de Josué, mas talvez a sua multidão seja a sua própria família, seja seus filhos. Talvez Deus está falando para você que você vai conduzir os seus filhos à terra que o Senhor tem prometido, a terra da bênção, do milagre, né? Da comunhão com Deus, do avivamento, do despertamento espiritual. Então, muitas vezes essa multidão pode ser
a sua própria família, né? Seus filhos, você, sua esposa, seus filhos, você, seu marido, seus filhos. E não é fácil exercermos essa liderança, influenciarmos pessoas. Nós precisamos desse encorajamento de Deus, nós precisamos dessa graça de Deus. Por isso que Deus falou com Josué: seja forte e corajoso. E Deus está falando com você também: seja forte e corajoso, seja forte e corajosa, porque você vai influenciar pessoas, você vai conduzir pessoas a Cristo, você vai conduzir pessoas ao reino de Deus, você vai enfrentar batalhas espirituais, não só por você, não só por sua família, mas também por pessoas, para levar pessoas a Cristo, levar pessoas ao reino de Deus. E você precisa dessa força que vem do Senhor e dessa coragem, dessa intrepidez que vem do Senhor. Deus está falando com Josué exatamente isso. No versículo 7 ele diz: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. No verso 7, Deus dá uma ordem para Josué, a ordem de que ele precisava praticar a palavra. Ele precisava colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, ele precisava aplicar a palavra à sua própria vida para que ele pudesse ter essa força. Então a gente vai entender que a fonte da força, do ânimo, do encorajamento é sempre a palavra de Deus. Olha que o texto começa dizendo que Deus falou a Josué. Deus fala conosco hoje de muitas maneiras, mas a maneira mais precisa que Deus fala conosco hoje é por meio da sua santa palavra. E aí, quando a gente recebe a palavra de Deus em nosso coração e nós a colocamos em prática, nós recebemos essa força, esse ânimo para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou. Então, a ordem de Deus para nós é praticarmos a palavra. Ele vai reafirmar isso novamente no versículo 8, quando ele diz para Josué, dizendo assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então observe que nesse versículo 3, Deus dá 3 ordens para Josué com relação à palavra de Deus. Primeiro é falar, segundo é meditar e terceiro é fazer. Ele diz: olha, você vai falar deste livro. Então nós precisamos falar, nós precisamos proclamar a palavra de Deus. E aí uma coisa importante que o Senhor ministrou no meu coração: nós precisamos proclamar a palavra de Deus não só para outras pessoas. Isso é muito importante, proclamarmos a palavra para outras pessoas, para abençoar outras pessoas, para edificar a vida de outras pessoas, para que por meio da palavra as pessoas conheçam a Jesus Cristo e sejam salvas, abençoadas, libertas. Mas precisamos falar da palavra também para nós mesmos, proclamar a palavra sobre nossa própria vida, falar da palavra para nós mesmos em voz alta, falar a palavra para nossas circunstâncias, declarar sempre a palavra de Deus para nós e para as nossas circunstâncias e também, claro, para as pessoas. Então nós precisamos abrir a nossa boca e proclamar a palavra. Mas além disso, nós precisamos meditar na palavra. O que é meditar? Meditar é refletir, meditar é ponderar, meditar é pensar sobre. Então todas as vezes que nós nos expomos à palavra de Deus, todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, nós precisamos pensar sobre a palavra, meditar na palavra, refletir sobre a palavra. Quando nós estamos refletindo, é nesse momento que Deus começa a falar poderosamente ao nosso coração. Então ele fala: fale da palavra, medite na palavra, não apenas isso, faça, pratique a palavra. Ele diz assim, para que você tenha cuidado de fazer tudo segundo nele está escrito, no livro da lei, na palavra de Deus. Então nós precisamos praticar, aplicar a palavra de Deus à nossa vida. E a Bíblia nos ensina em Tiago 1,22 que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas sobretudo praticantes. Jesus também nos ensinou esse princípio em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27, dizendo que aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem prudente que constrói casas na rocha e quando vem a tempestade, a chuva, a correnteza dos rios, não derruba a casa porque ela está construída sobre a rocha. Então, Jesus também nos ensinou a importância de praticarmos a palavra, não apenas conhecermos, não apenas lermos, mas de praticarmos, porque é a prática da palavra que vai fazer toda a diferença na nossa vida e que também vai manter o nosso coração animado. Por isso, qual é o resultado? O resultado é esse aqui, ó. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido.
Quando a gente aplica a palavra de Deus à nossa vida e à nossa realidade, o resultado é esse. O texto diz: farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós teremos a prosperidade de Deus. E essa prosperidade de Deus não está se referindo apenas à questão financeira, não. Essa prosperidade de Deus é ter a bênção de Deus sobre nossa vida, é ter o favor de Deus sobre nossa vida, na família, no casamento, na vida espiritual, na nossa comunhão com Deus, na nossa vida espiritual, que é a parte mais importante, e em outras áreas da nossa vida. É ter o favor de Deus, é ter a bênção de Deus. E por último, no versículo 9, o Senhor mais uma vez fala para Josué sobre a presença dele, reafirma a sua presença com Josué. Ele diz assim no versículo 9: não te mandei eu? Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É interessante que Deus fala para Josué não temer, ou seja, não ter medo, né? E essa promessa é uma promessa, essa palavra de encorajamento é uma palavra que aparece em toda a Bíblia. Em vários outros textos das Sagradas Escrituras, Deus traz essa palavra. Alguns eruditos cristãos chegam a dizer que aparece mais de 366 vezes na Bíblia essa expressão, não tenha medo. E é isso que Deus está dizendo para você hoje. Não tenha medo. Talvez você está diante de uma circunstância assustadora e Deus está dizendo para você, não tenha medo. Talvez você está diante de uma situação de um problema conjugal seríssimo, de um problema de saúde muito sério. Talvez você recebeu um diagnóstico muito ruim dos médicos, mas Deus está dizendo para você assim, não tenha medo. Talvez você está enfrentando um problema muito grave com seus filhos, o seu coração está temeroso e o Senhor está dizendo para você, não tenha medo. Então, muitas vezes a palavra de Deus para nós aparece em muitas circunstâncias, diante das quais nós enfrentamos lutas e adversidades, e o Senhor diz para mim e para você, não tenha medo, assim como ele falou com Josué. E por que nós não devemos ter medo? O texto diz, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, porque Deus está com você, porque a presença de Deus está com você em Cristo Jesus, você não precisa ter medo. Amém? Que Deus possa animar o teu coração. Você será bênção na vida de muitas pessoas e você também receberá a bênção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Ânimo, força, coragem e fé. Vamos orar? Vamos clamar ao nosso Deus? Pai querido, nós queremos te render graças. Obrigado por esse momento de oração, por esse momento de clamor. Obrigado pela palavra, meu Deus, que o teu Espírito Santo está trazendo ao nosso coração nesta hora, nos injetando ânimo, injetando em nós ânimo, coragem, Senhor. Talvez os teus filhos, Senhor, ou alguns dos teus filhos estavam muito abatidos, desanimados, diante de circunstâncias muito dolorosas, muito difíceis. Talvez alguns estão enfrentando a dor da perda. Talvez alguns estão enfrentando a dor do luto, Senhor, de alguém muito precioso que partiu. Talvez alguns estão sofrendo a dor da perda de algo significativo em sua vida. Talvez algumas pessoas estão com seu coração quebrado por causa do término de um relacionamento, meu Pai. Ó Deus, mas eu quero te pedir nesse instante, em nome de Jesus, traz ânimo novo a esse coração. Renova, meu Pai, a fé, renova as forças, renova, meu Deus, o vigor, renova a esperança, Senhor. Ó Deus, não permita que a tristeza aguda, que a depressão venha vencer o coração desse irmão, venha vencer o coração desta irmã. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que ele ouça a voz do teu Espírito em seu coração, que esta irmã ouça a voz do teu Espírito, Senhor, falando ao seu coração. Não tenha medo, porque eu estou contigo. Ó Senhor, em nome de Jesus, que a tua voz traga ânimo para o coração, que a tua voz traga força, que a tua voz traga encorajamento nesta hora, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, que venha vigor, que venha força, que venha encorajamento e que toda tristeza, todo desânimo, meu Pai, caia por terra em nome de Jesus. Meu Deus, que esse teu filho, essa tua filha se levante para fazer aquilo que o Senhor ordenou que ele faça, que ela faça. Pai, cumprir o teu chamado, cumprir o teu ministério, ser bênção para outras pessoas, ser canal de bênção para outras pessoas. Oh, meu Deus, abençoa este lar, abençoa esta família, que haja paz, que haja restauração, que haja milagre, meu Deus, em nome de Jesus, que haja cura, que haja avivamento, que haja despertamento espiritual, que haja restauração conjugal, meu Pai, que haja libertação de vícios, de drogas, de álcool, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que cadeias espirituais sejam quebradas, em nome de Jesus, e que este lar, onde a minha voz é ouvida agora em oração, receba o teu milagre, receba a tua bênção, em nome de Jesus. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre esta família, para a glória e honra do teu nome. Amém, amém, amém. Glória a Deus.
Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família. Não se esqueça de compartilhar essa palavra para abençoar outras pessoas. Shalom, shalom, graça e paz.